Boa noite, senhor presidente, todos aqueles que nos acompanham, a imprensa, as galerias, aqueles que vão nos acompanhar pela UniTV também. Temos para hoje alguns requerimentos e vamos passar a lê-los agora. Requerimento 350-2022. Ao ilustríssimo senhor Guilherme Dalfenbach de Maria, secretário de Infraestrutura. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Terno, da bancada do PSC, vem por meio deste solicitar que, dentro do prazo legal, seja informado se há possibilidade de que seja ampliada a rede de drenagem pluvial nas proximidades do cruzamento entre as ruas Rubens Faraco e José Amâncio Gomes, bairro Vila Esperança. E no mesmo local seja realizado o reparo no pavimento próximo à empresa Careca Ar-Condicionado. Justifica-se a proposição, uma vez que o atual sistema de drenagem não suporta pequenas demandas de chuva, ou seja, os moradores reclamam que ocorrem alagamentos mesmo com pouca chuva. Nas mesmas imediações, um morador reclamou de desnível na pista, sendo necessário que sejam realizados reparos na pavimentação. Requerimento 351-2022, ao excelentíssimo senhor Juarez Carlos Ponticelli, prefeito de Tubarão. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, vem por meio deste solicitar que, dentro do prazo legal, seja encaminhado a essa Casa Legislativa um levantamento dos terrenos sem edificação que são de propriedade da Prefeitura, conforme o requerimento 205/2021. Justifique-se a proposição, pois foi solicitada a dilatação do prazo de resposta do requerimento supracitado, sendo que até o presente momento este vereador não obteve as informações requeridas. Requerimento 352/2022, ao ilustríssimo senhor Guilherme Dalfenbach de Maria, secretário de Infraestrutura. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, vem por meio deste solicitar sobre a possibilidade de que seja realizada a manutenção e substituição do ponto de ônibus localizado na Avenida José Acácio Moreira, em frente à Unisul. Justifica-se a proposição, pois este é um local muito utilizado por estudantes e moradores e se encontra em total estado de abandono. Requerimento 353/2022. Ao excelentíssimo senhor Juarez Carlos Ponticelli, prefeito municipal. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, vem por meio deste solicitar que, dentro do prazo legal, seja informado se há possibilidade de que seja realizada a manutenção e colocação de grama na Praça Memorial Aeroporto Anita Garibaldi, mais conhecida como Praça do Avião, na área onde estão instalados os brinquedos infantis. Justifica-se a proposição, pois na referida praça, no local onde estão os brinquedos, não há gramado e, após dias de chuva, fica impossível de se utilizar a estrutura. Sendo assim, a colocação de grama aumentaria o conforto das crianças, melhorando este ótimo espaço público de lazer. Ao excelentíssimo senhor, requerimento 354/2022, ao excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, vem por meio deste solicitar que, dentro do prazo legal, seja informado sobre as providências e medidas que estão sendo tomadas referente ao prédio e terreno onde estava localizado o presídio feminino de Tubarão. Justifica-se a proposição, pois, em virtude do fechamento do presídio, a estrutura física e o terreno precisam receber uma finalidade para benefício e melhor aproveitamento da comunidade. Requerimento 355/2022. Ao ilustríssimo senhor Guilherme Dalfenbach de Maria, secretário de Infraestrutura. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, vem por meio desse solicitar que, dentro do prazo legal, seja informado se existe projeto já elaborado para a pavimentação das ruas João Batista Nascimento Lopes, no bairro Recife, e José Nicolau de Carvalho, no bairro Santo Antônio de Pádua. Caso haja projeto, formar a previsão para início da obra. Caso não, solicita saber se existe a possibilidade de sua elaboração para possível pavimentação. Justifica-se a proposição, uma vez que as referidas ruas se encontram em precárias condições de trânsito, em virtude da grande quantidade de buracos na rua, sendo assim necessária a manutenção da via, bem como a pavimentação. Requerimento 356/2022, ao ilustríssimo senhor Evandro Souza de Almeida, secretário de Segurança, Trânsito e Patrimônio. Isso aqui, na realidade, tem que ser enviado para a Secretaria de Infraestrutura. Nós vamos alterar ali depois o destinatário.
A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, solicita que seja informada essa Casa Legislativa sobre a possibilidade de que seja realizada retificação ou rebaixamento da rua Vidal Ramos, no trecho compreendido entre as ruas Conselheiro Mafra e Recife. Justifica-se a proposição, pois, em virtude da inclinação desta rua, esta se torna pouco utilizada, pois apresenta risco aos condutores. Tal melhoria pode ser uma alternativa para melhorar o fluxo e o trânsito intenso na região. Requerimento 357/2022, ao ilustríssimo senhor Evandro Souza de Almeida, secretário de Segurança, Trânsito e Patrimônio. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, solicita que seja informado a essa Casa Legislativa se há possibilidade de que seja revista a ligação da Rua Uruguai com a Avenida Marcolino Martins Cabral. Justifica-se a proposição. Tinham algumas fotos ali da rua, ali, não sei se estão disponíveis. Justifica-se a proposição, pois este vereador foi procurado por vários usuários da via. Requerimento 357/2022. Não tem? Não tem problema. Informando que no cruzamento em questão há acúmulo de veículos, uma vez que o fluxo chega em 3 pistas e precisa ser reduzido para 2, o que causa congestionamentos no local. Projeto de Decreto Legislativo 17/2022. Não vou ler aqui, então, que é o projeto aqui que concede o título de cidadão tubaronense ao doutor Francisco Ribas Marconato, o presidente da Câmara Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que os vereadores aprovaram e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão tubaronense ao doutor Francisco Ribas Marconato pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º. A comenda será concedida em sessão solene realizada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Pode ler o histórico aqui? Histórico do Decreto Legislativo 17/2022. Filho de um funcionário do Banco do Brasil e de uma professora, Francisco Ribas Marconato nasceu em Palmeira das Missões, cidade localizada a noroeste do Rio Grande do Sul, no ano de 1963, sendo o terceiro de 6 irmãos. Com apenas 1 ano, seu pai foi transferido para Santo Ângelo, também no Rio Grande do Sul, onde passou toda a infância e parte da adolescência. Nessa cidade estudou no Colégio Santo Ângelo, entidade administrada pelos Irmãos Maristas. Aos 15 anos, se muda com a família para Santa Maria, pois havia manifestado o desejo de cursar medicina. Aos 16 anos, é aprovado para o curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. Graduou-se em medicina no ano de 1986 e, em 87, foi convocado para prestar serviço militar na cidade de Santo Ângelo, tendo sido graduado e oficial-tenente do Exército Brasileiro. No período de serviço militar, praticou paraquedismo. Em 1988, foi admitido por concurso público no serviço de residência médica na área de cirurgia geral do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Em 1990, no serviço de urologia daquela entidade. Em 1992, já casado, mudou-se para Tubarão e iniciou o atendimento no Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde durante 20 anos prestou sobreaviso médico não remunerado para atendimento dos casos de emergência, emergências clínicas e cirúrgicas na área de urologia. Também atuou como médico contratado na Prefeitura Municipal de Tubarão, prestando atendimento na Clínica do BEC, e posteriormente como médico concursado na Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo. Foi pioneiro na realização da primeira cistectomia para tratamento de câncer de bexiga em Tubarão. Realizou a primeira prostatectomia radical aberta para tratamento do câncer de próstata. Fez a primeira reversão microcirúrgica de vasectomia, utilizou o primeiro uretoscópio para tratamento não invasivo de cálculo renal, assim como o primeiro implante de prótese peniana para tratamento de disfunção erétil, o tratamento da incontinência urinária, utilizando sling, autólogo e depois o sintético. Tem 2 filhos, Francisco Henrique e Laura,
sendo o primeiro já formado em Urologia e cursando Fellowship no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público de São Paulo, é a segunda cursando a Faculdade de Medicina em Belo Horizonte. Sala das Sessões, 11 de abril de 2022. Felipe de Souza Tesma, vereador. Era isso, senhor presidente.